Eu não vou tocar piano para você. Ronnie. Steve podia ouvir a exasperação de Kim. O que? Ronnie sacudiu a cabeça. Eu pensei em esclarecer isso logo. Antes que Kim pudesse responder, Steve acenou. A última coisa que ele queria era uma discussão. Está tudo bem, Kim. É, mãe. Está tudo bem, Ronnie disse agressiva. Eu preciso esticar as pernas. Vou dar uma volta. Enquanto ela ia embora, Steve observou Kim lutar contra o impulso de chamá-la de volta. No final, porém, ela não disse nada. Viagem longa? Ele perguntou, tentando amenizar seu humor. Você nem imagina. Ele sorriu, pensando só por um instante, o quão fácil era imaginar que ainda estavam casados, os dois jogando no mesmo time, os dois ainda apaixonados. Exceto, é claro, que eles não estavam. Depois de descarregar as malas, Steve foi para a cozinha, onde ele bateu cubos de gelo da antiquada bandeja e os jogou dentro dos descombinados copos que vieram com a casa. Atrás dele, ele ouviu Kim entrar na cozinha. Ele alcançou uma jarra com chá gelado, despejando em 2 copos e entregando um para ela. Do lado de fora, Jonah estava alternadamente perseguindo e sendo perseguido por ondas de gavotas que voavam acima de sua cabeça. Parece que Jonah está se divertindo, ele disse. Kim se aproximou da janela. Ele esteve animado com a viagem por semanas. Ela hesitou. Ele sentiu sua falta. Eu senti falta dele. Eu sei, ela disse. Ela bebeu seu chá antes de olhar pela cozinha. Então esse é o lugar. Ele tem personalidade. Pela personalidade, eu suponho que você notou as goteiras e a falta de ar-condicionado. Kim deu um breve sorriso, pega no flagra. Eu sei que não é muito. Mas é tranquilo e posso assistir o nascer do sol. E a igreja está deixando você ficar aqui de graça. Steve acenou. O bungalow pertencia a Carson Johnson. Ele era um artista local, e quando faleceu, deixou a casa para a igreja. O pastor Harris está-me deixando ficar até eles estiverem prontos para vendê-la. Então como é voltar para casa? Digo, seus pais moravam ou quê? 3 quadras daqui. 7, na verdade. Perto. É ok. Ele deu de ombros. Está tão tumultuado agora. O lugar realmente mudou desde a última vez que estive aqui. Tudo muda, ele disse. Ele se apoiou contra a bancada, cruzando uma perna sobre a outra. Então, quando é o grande dia? Ele perguntou, mudando o assunto. Para você, Brian. Steve, sobre isso. Está tudo bem, ele disse, erguendo uma mão. Estou feliz que tenha encontrado alguém. Kim o encarou, claramente se perguntando se aceitava suas palavras sem maiores análises ou se mergulhava em território sensível. Em janeiro ela finalmente disse. E eu quero que você saiba que com as crianças, Brian não finge ser alguém que ele não é. Você iria gostar dele. Tenho certeza que iria, ele disse, tomando um gole de seu chá. Ele pôs o copo de volta na bancada. Como as crianças se sentem em relação a ele? Jonah parece gostar dele, mas Jonah gosta de todo mundo. E Ronnie? Ela se entende com ele tão bem quanto se entende com você. Ele riu antes de notar a expressão preocupada dela. Como ela realmente está? Indo? Eu não sei. Ela suspirou. E não acho que tampouco ela saiba. Ela está nessa fase sombria e mal-humorada. Ela ignora o toque de recolher e na maioria das vezes eu não consigo mais do que que seja quando tento conversar com ela. Eu tento encarar isso como algo típico da adolescência, porque eu me lembro como isso era, mas... Ela balançou a cabeça. Você viu o modo que ela estava vestida, certo? E o cabelo e aquela maquiagem horrível. E... poderia ser pior. Kim abriu a boca para dizer alguma coisa, mas quando nada saiu, Steve soube que estava certo.
Qual fosse a fase que ela estava passando, qual fossem os medos de Kim, Ronnie ainda era Ronnie. Eu acho, ela cedeu, antes de sacudir a cabeça. Não, eu sei que você está certo. É só que tem sido tão difícil lidar com ela ultimamente. Tem vezes que ela é mais doce que nunca. Como quando está com Jonah. Mesmo que eles briguem como cães e gatos, ela ainda o leva para o parque todo o fim de semana. E quando ele estava tendo problemas em matemática, ela estudou com ele todas as noites. O que é estranho, porque ela mal está passando em algumas de suas matérias. E eu não te contei isso, mas eu a fiz prestar vestibular em fevereiro. Ela errou todas as questões. Você sabe o quão esperto você precisa ser para errar todas as questões. Quando Steve riu, Kim franziu as sobrancelhas. Isso não é engraçado. De certa forma é. Você não teve que lidar com ela nesses últimos 3 anos. Ele fez uma pausa, repreendido. Você está certa. Me desculpe. Ele segurou seu copo de novo. O que o juiz disse sobre o furto na loja? O que eu te disse por telefone, ela disse com uma expressão resignada. Se ela não se meter em mais problemas, será arriscado de sua ficha. Se ela fizer isso de novo, porém. Ela estava esgotada. Você está preocupada com isso? Ele começou. Kim se afastou. Não foi a primeira vez, esse é o problema, ela confessou. Ela admitiu roubar a pulseira ano passado, mas dessa vez, ela disse que estava comprando um monte de coisas na farmácia e não conseguia segurar tudo, então. Ela enfiou o batom no bolso. Ela pagou por todo o resto, e quando você assiste ao vídeo, parece que foi um erro honesto, mas... Você não tem certeza. Quando Kim não respondeu, Steve balançou a cabeça. Ela não está no caminho de entrar para o grupo dos mais procurados do ZEUA. Ela cometeu um erro. E ela sempre teve um bom coração. Isso não quer dizer que ela esteja dizendo a verdade agora. E tampouco quer dizer que ela esteja mentindo. Então você acredita nela? Sua expressão era uma mistura de esperança e ceticismo. Ele se aprofundou em seus sentimentos sobre o incidente, como tinha feito uma dúzia de vezes desde que Kim contou pela primeira vez. Sim, ele disse. Eu acredito nela. Porque ela é uma boa garota. Como você sabe, ela exigiu. Pela primeira vez, ela pareceu zangada. A última vez que você passou um tempo com ela, ela estava terminando o ensino fundamental. Ela se afastou dele depois, cruzando os braços enquanto olhava pela janela. Sua voz era amarga quando continuou. Você poderia ter voltado, você sabe. Você poderia ter dado aulas em Nova York de novo. Você não precisava viajar pelo país, você não precisava se mudar para cá, você poderia ter permanecido parte da vida deles. Suas palavras o machucaram, e ele sabia que ela estava certa. Mas não foi assim tão simples, por razões que ambos compreendiam, embora nenhum deles reconhecesse. O carregado silêncio passou quando Steve finalmente limpou a garganta. Eu só estava tentando dizer que Ronnie sabe diferenciar o certo do errado. Por mais que ela declare sua independência, eu ainda acredito que ela é a mesma pessoa que sempre foi. No que realmente importa, ela não mudou. Antes que Kim pudesse pensar em como responder seu comentário, Jonah explodiu através da porta da frente, suas bochechas coradas. Pá! Eu encontrei uma oficina muito legal. Vamos. Eu quero te mostrar. Kim levantou uma sobrancelha. É lá atrás, Steve disse. Quer ir ver? É muito maneira, mãe. Kim se virou de Steve para Jonah e de volta para Steve. Não, está tudo bem, ela disse. Isso soa mais como coisa de pai e filho. Além disso, eu realmente deveria ir. Já? Jonah perguntou. Steve sabia o quão difícil isso seria para Kim, e ele respondeu por ela. Sua mãe tem uma longa viagem de volta.
E além disso, eu quero te levar para o parque hoje à noite. Podemos fazer isso. Steve observou parte dos ombros de Jonah afundarem. Eu acho que tudo bem, ele disse. Depois de Jonah se despedir de sua mãe, com Ronnie ainda em nenhum lugar à vista e, de acordo com Kyle, com poucas chances de voltar tão cedo, Steve e Jonah caminharam até a oficina, uma inclinada dependência com telhado de estanho que veio junto com a propriedade. Durante os últimos 3 meses, Steve passou a maior parte das tardes aqui, cercado por ferro velho e pequenos pedaços de vidro colorido que Jonah agora explorava. No centro da oficina estava uma larga mesa de trabalho com o começo de um vitral, mas Jonah parecia muito mais interessado nas estranhas peças de taxidermia 6 empoleiradas nas estantes, a especialidade do antigo dono. Era difícil não se ver hipnotizado pela criatura meio esquilo, meio lobo do mar ou com a cabeça de um gambá unida ao corpo de uma galinha. O que são essas coisas? Jonah perguntou. É supostamente arte. Eu pensei que a arte fosse tipo pinturas e essas coisas. E é. Mas algumas vezes a arte são outras coisas, também. Jonah enrugou seu nariz, olhando para o meio coelho meio cobra. Isso não parece arte. Quando Steve sorriu, Jonah gesticulou para o vitral na mesa de trabalho. Isso também era dele, ele perguntou. Na verdade, esse é meu. Estou fazendo para a igreja no final da rua. Ela foi queimada no ano passado, e a janela original fora destruída pelo fogo. Eu não sabia que você fazia janelas. Acredite ou não, o artista que morava aqui costumava me ensinar. O cara que mexia com os animais. Esse mesmo. E você o conhecia? Steve se juntou ao seu filho na mesa. Quando eu era criança, eu escapava para cá quando supostamente deveria estar na aula sobre a Bíblia. Ele fez vitrais para mais igrejas por aqui. Vê essa foto na parede. Steve apontou para uma pequena fotografia da Risen Crit presa a uma das prateleiras, fácil de se perder no caos. Espero que o vitral se pareça como esse quando terminado. Maneiro, Jonah disse e Steve sorriu. Era óbvio que essa era a nova palavra favorita de Jonah, e ele se perguntou quantas vezes a escutaria nesse verão. Você quer ajudar? Posso. Eu estava contando com isso. Steve lhe deu uma gentil cotovelada. Eu preciso de um bom assistente. É difícil? Eu tinha sua idade quando comecei, então tenho certeza que você será capaz de lidar com isso. Jonah pegou cuidadosamente um pedaço de vidro e o examinou, o segurando na luz, com uma expressão séria. Tenho certeza que posso lidar com isso também. Steve sorriu. Você ainda vai à igreja? Ele perguntou. Sim. Mas não é a mesma que nos íamos. É uma que o Brian gosta de ir. E Ronnie não vai sempre conosco. Ela se tranca no quarto e se recusa a sair, mas assim que nós partimos, ela vai para a Starbucks ficar com seus amigos. Isso deixa-me a mãe furiosa. Isso acontece quando as crianças se tornam adolescentes. Elas testam seus pais. Jonah colocou o vidro de volta à mesa. Eu não dele disse. Eu sempre serei bom. Mas eu não gosto muito da nova igreja. É chata. Então eu talvez não vá nessa. É justo. Ele pausou. Eu ouvi que você não irá jogar futebol nesse outono. Eu não sou muito bom nisso. E daí? É divertido, certo? Não quando os outros garotos fazem piadas sobre você. Eles fazem piadas sobre você. Está tudo bem. Isso não me incomoda. Avetive disse. Jonah arrasta os seus pés. Alguma coisa obviamente estava em sua mente. Ronnie não leu nenhuma das cartas que você enviou, pai. E ela não toca mais piano, também. Eu sei, Steve respondeu. Mamãe disse que é porque ela tem TPM. Steve quase perdeu o ar, mas se controlou rapidamente. Você ao menos sabe o que isso significa. Jonah empurrou seus óculos para cima. Eu não sou mais uma criancinha.
Isso significa tendência para matar, Steve riu, despenteando o cabelo de Jonah. Que tal nos irmos procurar sua irmã? Eu acho que havia indo em direção ao festival. Podemos ir na roda gigante. O que você quiser. Maneiro. Capítulo 3. Ronnie. A feira estava tumultuada. Ou melhor, Ronnie se corrigiu, o festival de frutos do mar de Artsville Beach estava tumultuado. Enquanto ela pagava por um refrigerante em um dos estandes, ela pôde ver carros estacionados um ao lado do outro ao longo das duas ruas que davam para o pier e até notou alguns ousados adolescentes alugando as calçadas perto da ação. Porém, até agora, a ação estava bem entediante. Ela esperava que a roda gigante fosse permanente e que o pier possuísse lojas como as do calçadão de Atlantic City. Em outras palavras, ela esperava que aqui fosse o tipo de lugar que ela poderia se ver passeando no verão. Sem muita sorte. O festival estava temporariamente localizado no estacionamento perto do pier, e parecia, na maior parte do tempo, com um pequeno parque. Os instáveis brinquedos eram parte de um parque viajante, e o estacionamento estava alinhado com barraquinhas de jogos com preços absurdos e estandes de comida engordurada. O lugar todo era meio nojento. Não que alguém parecesse compartilhar dessa opinião. O lugar era apertado. Velhos e jovens, famílias, grupos de estudantes provocando uns aos outros. Não importava para onde ia, ela sempre parecia lutar contra a maré de corpos. Suados corpos. Grandes, suados corpos, dos quais fora esmagada quando a multidão de repente parou. Sem dúvida ambos haviam comido cachorro quente e barras de chocolate que ela viu em um stand. Ela enrugou seu nariz. Tão nojento. Espiando por uma abertura, ela escorregou para longe dos brinquedos e das barraquinhas de jogos e se direcionou para o pier. Felizmente, a multidão diminuiu conforme ela ia para o pier, passando por barraquinhas vendendo artesanato. Nada que ela pudesse se imaginar comprando. Quem compraria um gnomo construído inteiramente de conchas? Mas é óbvio que alguém comprava. Essas coisas ou as barraquinhas não existiriam. Distraída, tropeçou em uma mesa ocupada por uma mulher idosa sentada em uma cadeira dobrável. Vestindo uma blusa estampada com o logotipo da SPCA, ela tinha cabelos brancos e um rosto alegre e convidativo. O tipo de avó que provavelmente passava o dia todo cozinhando biscoitos para o Natal, Ronnie supôs. Na mesa em frente a ela haviam folhetos e uma jarra de doações, junto com uma grande caixa de papelão. Dentro da caixa estavam 4 filhotinhos cinzas, um deles saltitou com suas patas traseiras para se espreitar ao lado dela. Ei, amiguinho, ela disse. A mulher idosa sorriu. Você quer segurá-lo? Esse é o divertido. O chamo de Seinfeld. O filhote deu um estridente gemido. Não, está tudo bem. Apesar dele ser fofo. Muito fofo, mesmo que achasse que o nome não combinasse com ele. E ela meio que queria segurá-lo, mas sabia que não iria querer devolvê-lo se o fizesse. Ela era uma boba em relação a animais em geral, especialmente os abandonados. Como esses carinhas. Eles vão ficar bem, certo? Você não vai os colocar para dormir, vai? Eles ficarão bem, a mulher respondeu. Por isso montamos a mesa. Assim as pessoas podem adotá-los. Ano passado, encontramos um lar para mais de 30 animais, e esses 4 já foram reivindicados. Só estou esperando seus novos donos os levarem para casa. Mas há mais no abrigo se estiver interessada. Só estou visitando, Ronnie respondeu, assim que gritos romperam da praia. Ela levantou seu pescoço, tentando ver. O que está acontecendo? Um show. A mulher balançou a cabeça. Vôlei de praia. Eles estão jogando há horas, é algum tipo de campeonato. Você deveria ir assistir. Ouvi os gritos o dia todo, os jogos devem estar bem excitantes. Ronnie pensou sobre isso, imaginando, por que não? Não poderia ser pior do que já estava por aqui. Ela jogou alguns dólares na jarra de doações antes de se dirigir à praia.
O sol estava se pondo, dando ao oceano um resplendor quase dourado. Na praia, algumas poucas famílias estavam sentadas em toalhas próximas à água, junto com alguns castelos de areia prestes a serem varridos pela maré. Carragos sete se lançavam para cima e para baixo, caçando caranguejos. Não demorou muito para ela alcançar a fonte de toda a movimentação. Assim que ela se aproximava da borda da quadra, ela notou que as outras garotas na torcida pareciam fixadas em dois jogadores do lado direito. Nenhuma surpresa. Os dois garotos, da sua idade, mais velhos, eram do tipo que sua amiga Kayla casualmente descreveria como o colírio. Embora nenhum deles fosse exatamente o tipo de Ronnie, era impossível não admirar seus esbeltos e musculosos físicos e a forma que fluíam pela areia. Especialmente o mais alto, com cabelo castanho escuro e uma pulseira de macramê em seu pulso. Kayla definitivamente teria-se concentrado nele, ela sempre preferiu os mais altos, da mesma forma que a garota loira com um vestido de praia do outro lado da quadra se concentrava nele. Ronnie havia notado a loira e sua amiga logo quando chegou. Elas eram ambas magras e bonitas, com deslumbrantes dentes brancos, e obviamente costumavam ser o centro das atenções e tinham todos os garotos babando por elas. Elas se mantiveram longe da multidão e torciam cuidadosamente, provavelmente assim não bagunçariam seus cabelos. Elas deveriam pendurar uma plaquinha avisando que tudo bem admirar à distância, mas não chegue muito perto. Ronnie não as conhecia, mas já não gostava delas. Ela voltou sua atenção para o jogo bem a tempo de ver os garotos bonitos marcarem outro ponto. E outro. E mais outro. Ela não sabia quanto estava o placar, mas era óbvio que eles eram o melhor time. E ainda assim, enquanto ela assistia, silenciosamente começou a torcer pelo outro time. Tinha menos a ver com o fato dela sempre torcer para o perdedor, que ela torcia, e mais a ver com o fato da dupla vencedora a lembrar dos tipos mimados de escolas particulares que ela algumas vezes se deparava nos clubes, os garotos da Upper East Side de Dalton e Buckley que pensavam que eram melhores que todo mundo simplesmente porque seus pais eram investidores de bancos. Ela tinha visto o suficiente do conhecido grupo de privilegiados a ponto de reconhecer um membro só de olhar para ele, e ela apostava sua vida que os dois eram com certeza parte do grupo dos populares por aqui. Sua suspeita se confirmou após o próximo ponto quando o parceiro do garoto de cabelo castanho piscou para a amiga da Barbie loira, bronzeada enquanto se preparava para sacar. Nessa cidade, era claro que as pessoas bonitas se conheciam. Porque ela não estava surpresa com isso. O jogo de repente pareceu menos interessante, e ela se virou para ir embora. Assim que outro saque navegou sobre a rede. Ela ouviu vagamente alguém gritando quando a equipa adversária devolveu o saque, mas antes dela dar mais alguns passos, ela sentiu os espectadores à sua volta começarem a tropeçar uns nos outros, tirando seu equilíbrio por um instante. Um longo instante. Ela se virou bem a tempo de ver um dos jogadores correndo em sua direção a toda velocidade, levantando sua cabeça, prestando atenção na instável bola. Ela não teve muito tempo para reagir antes dele colidir com ela. Ela sentiu ele segurá-la pelos ombros numa simultânea tentativa de parar o seu ímpeto e a impedir de cair. Ela sentiu seus braços sacudirem com o impacto e observou quase que em fascinação enquanto a tampa do copo de isopor voava para fora, refrigerante formando um arco no ar antes de encharcar seu rosto e sua blusa. E então, assim de repente, tudo tinha acabado. Olhando para cima, ela viu o jogador de cabelos castanhos olhando para ela, seus olhos arregalados com o choque. "Você está bem?", ele ofegou. Ela podia sentir o refrigerante escorrendo pelo seu rosto, ensopando sua blusa. Vagamente, ela ouviu alguém da multidão começar a rir. E por que não deveriam rir? Estava sendo um dia tão fantástico. "Estou bem", dela retrucou. "Você tem certeza?", o garoto arfou. Pelo menos, ele pareceu genuinamente arrependido. "Eu corri em sua direção meio forte." "Só me solta", ela disse com os dentes cerrados. Ele não pareceu notar que ainda segurava seus ombros, e suas mãos imediatamente a libraram.
Ele deu um passo para trás e automaticamente alcançou sua pulseira. Ele a girava quase que involuntariamente. Eu sinto muito. Eu estava indo atrás da Bolly. Eu sei o que você estava fazendo, ela disse. Eu sobrevivi, ok. Com isso, ela se virou, querendo nada além de ir o mais longe possível daqui. Atrás dela, ela ouviu alguém gritar: "Vamos, Will. Vamos voltar para o jogo", mas enquanto ela fazia seu caminho pela multidão, ela estava de alguma forma ciente que ele continuava olhando até que ela desapareceu de sua vista. Sua blusa não estava arruinada, mas isso não a fazia se sentir muito melhor. Ela gostava dessa blusa, era uma lembrança do show do Fall Out Boy que ela fugiu para ver com Rick no ano passado. Sua mãe quase perdeu a paciência por causa disso, e não era simplesmente porque Rick tinha uma teia de aranha tatuada em sua nuca e mais piercings na orelha que Kayla. Era porque ela tinha mentido sobre onde eles estavam indo. E ela não tinha voltado para casa até à tarde do dia seguinte, uma vez que eles acabaram ficando na casa do irmão de Rick na Filadélfia. Sua mãe proibiu Ronnie de ver ou até mesmo falar com Rick de novo, uma regra que Ronnie quebrou logo no dia seguinte. Não que ela amasse o Rick, francamente, ela nem gostava tanto dele. Mas ela estava zangada com sua mãe, e parecia certo na hora. Mas quando ela chegou na casa dele, ele já estava chapado e bêbado de novo, do mesmo jeito que estava no show. E ela percebeu que se continuasse vendo ele iria continuar pressionando ela a experimentar o que fosse que ele estava tomando, assim como tinha feito na noite anterior. Ela ficou apenas alguns minutos na casa dele antes de ir para a Union Square pelo resto da tarde, sabendo que tudo estava terminado entre eles. Ela não era inocente em relação às drogas. Alguns de seus amigos fumavam maconha, alguns consumiam cocaína e ecstasy, e um até tinha o horrível hábito de usar metanfetamina. Todos além dela bebiam nos fins de semana. Em todos os clubes e festas que ia lhe ofereciam livre acesso a tudo isso. Ainda assim, parecia que não importava o quanto suas amigas fumavam ou bebiam e juravam que isso fazia a noite valer a pena. Elas sempre passavam o resto da noite embaralhando suas palavras ou perdendo o equilíbrio ou vomitando ou perdendo completamente o controle e fazendo coisas realmente estúpidas. Coisas que normalmente envolviam algum garoto. Ronnie não queria chegar a esse ponto. Não depois do que aconteceu com Kayla no inverno passado. Alguém, que Kayla nunca soube quem, derramou GHB em sua bebida, e apesar dela ter apenas uma vaga lembrança do que aconteceu depois, ela tinha certeza que se lembrava de estar em um quarto com 3 garotos que ela conheceu pela primeira vez naquela noite. Quando ela acordou na manhã seguinte, suas roupas estavam espalhadas pelo quarto. Kayla nunca disse mais nada, ela preferiu fingir que nada aconteceu e se arrependeu de ter contado tanto para Ronnie. Mas não era difícil unir os pontos. Quando ela chegou no pier, Ronnie se sentou com seu copo meio vazio e esfregou furiosamente sua blusa com seu molhado guardanapo. Parecia estar funcionando, mas o guardanapo se desintegrou em pequenos flocos que pareciam caspas. Ótimo. Ela desejou que o garoto tivesse corrido na direção de outra pessoa. Ela só estava lá 10 minutos? Quão estranho era que ela se virou para sair na mesma hora que a bola voou em sua direção? E que ela estava segurando um refrigerante numa multidão de um jogo de vôlei que ela nem queria assistir, em um lugar que ela não queria estar. Daqui a milhões de anos, a mesma coisa poderia nunca acontecer de novo. Com uma sorte dessa, ela deveria ter jogado na loteria. E então tinha aquele garoto. O garoto fofo de cabelos e olhos castanhos. De perto, ela percebeu que ele era mais bonito do que fofo, especialmente com aquela expressão de preocupado. Ele talvez fosse parte dos populares, mas durante um nanosegundo que seus olhos se encontraram, ela teve a estranha sensação de eles eram tão reais quanto pareciam. Ronnie balançou a cabeça para limpar sua mente de tais pensamentos. Claramente o sol havia afetado seu cérebro. Satisfeita que tinha feito o melhor que podia com o guardanapo, ela pegou o copo de refrigerante. Ela planejava jogar o resto fora, mas enquanto ela se virava, ela sentiu o copo ficar entre ela e mais alguém.
Dessa vez, nada aconteceu em câmara lenta, o refrigerante cobriu imediatamente a parte da frente de sua blusa. Ela paralisou, olhando para sua blusa sem acreditar. Só pode ser brincadeira. Parada na sua frente estava uma garota da sua idade segurando uma barra de chocolate, parecendo tão surpresa quanto ela. Ela estava vestida de preto, e seus cabelos pretos possuíam indisciplinados cachos que contornavam seu rosto. Como Kayla, ela tinha pelo menos 6 piercings em cada orelha, destacando algumas miniaturas de caveiras que pendiam de seu lóbulo, e sua sombra preta e o delineador lhe davam uma aparência quase selvagem. Que droga é ser você, ela disse. Você acha? Pelo menos o outro lado combina agora. Ah, já entendi. Você está tentando ser engraçada. Mais para brilhante. Então você deveria ter dito algo como talvez você devesse preferir garrafinhas. A garota gótica riu, num surpreendente tom de garotinha. Você não é daqui, é? Não, sou de Nova York. Estou visitando meu pai. Pelo fim de semana. Não. Por todo o verão. Realmente é uma droga ser você. Dessa vez, Ronnie riu. Eu sou Ronnie. Abreviação de Veronica. Me chamo de Blas. Blas. Meu nome na verdade é Galadriel. É do Senhor dos Anéis. Minha mãe é estranha assim mesmo. Pelo menos ela não te chamou de Gollum. Ou Ronnie. Inclinando sua cabeça, ela gesticulou sobre seu ombro. Se você quiser alguma coisa seca, tem umas blusas do Nemo numa barraquinha logo ali. Nemo? É, Nemo. Do filme? Peixe laranja e branco, nadadeira menor que a outra? Fica preso em um aquário e o pai vai procurar por ele. Eu não quero uma blusa do Nemo, ok? Nemo é legal. Talvez, se você tiver 6 anos, Ronnie retrucou. Combina com você. Antes que Ronnie pudesse responder, ela avistou 3 garotos fazendo seu caminho através da multidão. Eles ficaram longe das pessoas na praia com suas bermudas rasgadas e tatuagens, peitos nus sob as jaquetas de couro. Um deles tinha um piercing na sobrancelha e estava carregando um antigo rádio. O outro tinha um moicano branco e braços cobertos de tatuagens. O terceiro, como Blas, tinha um longo cabelo preto em contraste com sua pele branca como leite. Ronnie virou instintivamente para Blas, apenas para perceber que Blas não estava mais ali. Em seu lugar estava Jonah. O que você derramou na sua blusa? Ele perguntou. Você está toda molhada e pegajosa. Ronnie procurou por Blas, se perguntando aonde ela tinha ido. E por quê? Só vai embora, ok? Não posso. Papai está procurando por você. Eu acho que ele quer que você vá para casa. Onde ele está? Ele parou para ir ao banheiro, mas deve estar aqui a qualquer minuto. Diga a ele que não me viu. Jonah pensou sobre isso. 5 pratas. O que? Me dá 5 pratas e eu esqueço que te vi. Você está falando sério? Você não tem muito tempo, ele disse. Agora são 10 pratas. Acima da cabeça de Jonah, ela avistou seu pai procurando pela multidão à sua volta. Instintivamente ela se abaixou, sabendo que não tinha chances de passar por ele. Ela olhou para seu irmão, o chantagista, que obviamente sabia disso. Ele era bonitinho e ela o amava e respeitava suas habilidades de chantagem, mas ainda assim, ele era seu irmão mais novo. Em um mundo perfeito, ele estaria do seu lado. Mas ele estava? Claro que não. Eu te odeio, sabe, ela disse. É, eu também te odeio. Mas isso ainda vai te custar 10 pratas. Que tal 5? Você perdeu sua chance. Mas seu segredo estará a salvo comigo. Seu pai ainda parecia não ter visto eles, mas estava chegando perto. Ok, ela assobiou, cavando em seus bolsos. Ela pegou uma nota amassada e Jonah a colocou em seu bolso.
espiando sobre seu ombro. Ela viu seu pai se movendo em sua direção, sua cabeça ainda virando de um lado para o outro, e ela se abaixou pelas barraquinhas. A surpreendendo, Blas estava apoiada ao lado de uma barraquinha, fumando um cigarro. Ela deu um sorriso forçado. Problemas com seu pai? Como eu saio daqui? Isso depende de você. Blas deu de ombros. Mas ele sabe que blusa você está usando. Uma hora depois, Ronnie estava sentada ao lado de Blas em um dos bancos perto do final do pier, ainda entediada, mas não tanto quanto antes. Blas acabou-se mostrando uma boa ouvinte, com um estranho senso de humor, e o melhor de tudo, ela parecia amar Nova York tanto quanto Ronnie, mesmo que nunca tivesse ido lá. Ela perguntou sobre as coisas básicas, Times Square e Empire State Building e a Estátua da Liberdade, armadilhas para turistas que Ronnie tentava evitar a todo custo. Mas Ronnie se animou descrevendo a verdadeira Nova York, os clubes em Chelsea, a música em Brooklyn e os camelos de Chinatown, onde era possível comprar CDs piratas ou bolsas Prada falsas ou basicamente qualquer coisa bem mais barato. Falar sobre esses lugares a fazia ficar louca para voltar para casa em vez de estar aqui. Estar em qualquer lugar menos aqui. Eu tampouco iria querer vir para cá, Blas concordou. Acredita em mim. Isso aqui é chato. Quanto tempo você mora aqui? Só durante minha vida toda. Pelo menos eu me visto bem. Ronnie havia comprado a blusa estúpida do Nemo, sabendo que parecia ridícula. Gigi era o único tamanho que tinha à venda, e a blusa quase alcançava seus joelhos. Só compensava o fato que depois que ela a vestiu, ela fora capaz de passar pelo seu pai sem que ele a visse. Blas estava certa sobre isso. Alguém me disse que Nemo era legal. Ela estava mentindo. O que ainda estamos fazendo aqui? Meu pai provavelmente já foi embora. Blas se virou. Por quê? Você quer voltar para o parque? Talvez ir na casa mal assombrada? Não. Mas deve ter alguma outra coisa acontecendo. Ainda não. Mais tarde vai ter. Mas por ora, vamos só esperar. Pelo que? Blas não respondeu. Em vez disso, ela levantou e se virou de costas, olhando para a escura água. Seu cabelo se movia com a brisa, e ela parecia olhar para a lua. Eu te vi mais cedo, sabe? Quando? Quando você estava no jogo de vôlei. Ela gesticulou para o pier. Eu estava logo ali. E você parecia deslocada. Você também. Por isso eu estava no pier. Ela pulou em cima da grade e se sentou, virada para Ronnie. Eu sei que você não quer estar aqui, mas o que o seu pai fez para você ficar tão irritada? Ronnie limpou suas mãos em sua calça. É uma longa história. Ele mora com alguma namorada. Eu não acho que ele tenha uma. Por quê? Se considere sortuda. Sobre o que você está falando? Meu pai mora com a namorada. É a terceira desde o divórcio, diga-se de passagem, e ela é a pior até agora. Ela é apenas alguns anos mais velha que eu e se veste como uma stripper. Até onde eu sei, ela era uma stripper. Passo mal sempre que tenho que ir lá. É como se ela não soubesse como agir perto de mim. Uma hora ela tenta me dar conselhos como se fosse minha mãe, outra hora ela está tentando ser minha melhor amiga. Eu odeio ela. E você mora com sua mãe? É, mas agora ela tem um namorado, e ele está em casa o tempo todo. E ele também é um perdedor. Ele usa aquela peruca ridícula porque ficou careca quando tinha tipo 20 anos ou algo assim. E ele está sempre me dizendo que eu deveria pensar em dar uma chance para a faculdade. Como se eu ligasse para o que ele pensa. Ele é um idiota, sabe? Antes que Ronnie pudesse responder, Blas pulou da grade. Vamos. Acho que está prestes a começar. Você precisa ver isso. Ronnie seguiu Blas pelo pier, em direção a uma multidão que cercava o que parecia ser um show de rua. Surpresa,
ela percebeu que os artistas eram os 3 caras que ela tinha visto mais cedo. 2 deles estavam dançando breakdance com a música que saía do rádio, enquanto o outro com um longo cabelo preto estava em pé no centro fazendo malabarismo com o que pareciam bolas de golfe em chamas. De vez em quando ele parava de fazer o malabarismo e simplesmente segurava a bola, a girando entre seus dedos ou a rolando pelas costas de sua mão ou rolando de um braço para outro. 2 vezes, ele fechou a mão em volta da bola de fogo, sem apagá-la, apenas para mover sua mão, permitindo as chamas escaparem pelas pequenas aberturas entre seus dedos. Você o conhece? Ronnie disse. Blas acenou. Aquele é o Marcos. Ele está usando algum tipo de luva protetora. Não. Aquilo não machuca. Não se você segurar direito. É incrível, não é? Ronnie tinha que concordar. Marcos apagou as 2 bolas e as reacendeu apenas as tocando. No chão, estava um chapéu de mágico virado ao contrário, e Ronnie observava as pessoas começarem a jogar dinheiro nele. Onde ele consegue as bolas de fogo? Ele que faz. Eu posso te mostrar como. Não é difícil. Tudo que você precisa é de uma blusa de algodão, agulha e linha, e gás. À medida que a música continuava a tocar, Marcos atirou as 3 bolas de fogo para o garoto com o mocano e acendeu mais 2. Eles fizeram malabarismo jogando de um para outro como palhaços jogam pinos de boliche no circo, mais rápido e mais rápido, até um arremesso sair errado. Exceto que não erravam. O garoto com piercing na sobrancelha pegou a bola de fogo como se fosse uma bola de futebol e começou a jogá-la de um pé para o outro como se fosse uma bola comum. Após apagarem as 3 bolas, os outros 2 fizeram o mesmo. A trupe toda estava chutando 2 bolas de fogo entre eles. O público começou a aplaudir, dinheiro chovendo dentro do chapéu. Então, de uma vez só, pegaram as restantes bolas de fogo e as apagaram em sintonia com o fim da música. Ronnie tinha que admitir, ela nunca vira algo do tipo. Marcos andou até Blas e lhe deu um longo beijo que parecia extremamente inapropriado para se dar em público. Ele abriu os olhos lentamente, olhando em direção a Ronnie antes de se afastar de Blas. Quem é essa? Ele perguntou, gesticulando em direção a Ronnie. Essa é Ronnie, Blas disse. Ela é de Nova York. Acabei de conhecer. Mocano e o sobrancelha de piercing se juntaram a Marcos e Blas examinando detalhadamente, fazendo Ronnie se sentir distintamente desconfortável. Nova York, o Marcos perguntou, puxando um isqueiro de seu bolso e acendendo uma das bolas de fogo. Ele segurou a imóvel orbe flamejante entre o dedão e o indicador, fazendo Ronnie se perguntar de novo como ele poderia fazer isso sem se queimar. Você gosta de fogo? Ele gritou. Sem esperar por resposta, ele jogou a bola de fogo em sua direção. Ronnie pulou para fora do caminho da bola, muito assustada para responder. A bola aterrissou atrás dela bem na hora que um policial correu em direção a ela, apagando as chamas com seus pés. Você 3, ele gritou, apontando para fora. Agora. Eu já disse que não podem fazer esse showzinho de vocês no pier. E da próxima vez, eu juro que vou levá-los comigo. Marcos ergueu suas mãos e deu um passo para trás. Já estávamos indo embora. Os garotos pegaram suas jaquetas e começaram a se mover pelo pier em direção aos brinquedos do parque. Blas os seguiu, deixando Ronnie sozinha. Ronnie sentiu o olhar do policial nela, mas o ignorou. Em vez disso, ela hesitou por um momento antes de ir atrás deles. Capítulo 4. A Marcos. Ele sabia que ela iria segui-los. Elas sempre os seguiam. Especialmente as garotas novas na cidade. Esse era o lance com as garotas, o quão pior você as trata, mais elas te querem. Elas são estúpidas assim mesmo. Previsíveis, mas estúpidas. Ele se apoiou contra o vaso de plantas em frente ao hotel. Blas envolvendo seus braços em torno dele. Ronnie estava sentada do outro lado em um dos bancos, do outro lado,
Ted e Lance botavam defeitos um no outro enquanto tentavam chamar a atenção das garotas que passavam por eles. Eles já estavam bêbados, droga, eles estavam um pouco bêbados mesmo antes do show, e como sempre, todas as garotas, menos as feias, os ignoravam. Metade do tempo, até ele os ignorava. Blas, enquanto isso, estava mordiscando seu pescoço, mas ele ignorou isso também. Ele estava cansado do jeito que ela sempre se agarrava nele quando estavam em público. Cansado dela no geral. Se ela não fosse boa de cama, se ela não soubesse o que realmente os excitava, ele já teria terminado com ela há um mês para ficar com uma das 3 ou 4 ou 5 outras garotas que ele regularmente dormia. Mas agora ele não estava interessado nelas, também. Em vez disso, ele olhou para Ronnie, gostando da mecha roxa em seu cabelo e seu pequeno corpo firme, o efeito cintilante de sua sombra de olho. Era uma espécie de estilo elegante e informal, tirando a blusa ridícula que ela estava usando. Ele gostava disso. Ele gostava muito disso. Ele se pressionou contra o quadril de Blas, desejando que ela não estivesse aqui. Vai pegar batata frita para mim, que ele disse. Estou meio com fome. Blas se afastou. Eu só tenho uns $2 sobrando. Ele podia ouvir o lamento em sua voz. E daí? Isso deve dar. E me garanta que não vai comer nenhuma delas, também. Ele falava sério. Blas estava ficando um pouco gordinha na barriga, um pouco inchada no rosto. Nenhuma surpresa considerando que ultimamente ela andava bebendo quase tanto quanto Ted e Lance. Blas fez beicinho, mas Marcos lhe deu um pequeno empurrão e ela se dirigiu a um dos estandes de comida. Era uma fila com pelo menos 6 ou 7 estandes, e assim que ela alcançou o final, Marcos vagou por Ronnie e se sentou ao lado dela. Perto, mas não muito perto. Blas era do tipo ciumenta, e ele não queria que ela assustasse Ronnie antes dele ter a chance de conhecê-la. O que você acha? Ele perguntou. Sobre o que? O show. Você já viu algo parecido em Nova York? Não, ela admitiu. Não vi. Onde você está ficando? Descendo um pouco a praia. Ele podia dizer pela forma que respondia, que ela estava desconfortável, provavelmente porque Blas não estava aqui. Blas disse que você deu um bolo no seu pai. Em resposta, ela simplesmente deu de ombros. O que? Não quer conversar sobre isso. Não tem nada para ser dito. Ele se inclinou para trás. Talvez você não confie em mim. Do que você está falando? Você conversa com a Blas, mas não comigo. Eu nem te conheço. Você também não conhece a Blas. Você acabou de conhecer ela. Ronnie não pareceu apreciar suas petulantes respostas. Eu só não queria falar com ele, ok? E eu também não quero ter que passar meu verão aqui. Ele tirou o cabelo dos seus olhos. Então vá embora. Está certo. Para onde eu deveria ir? Vamos para a Flórida. Ela piscou. O que? Eu conheço um cara que tem um lugar por lá, logo depois de Tampa. Se você quiser, eu te levo. Podemos ficar pelo tempo que você quiser. Meu carro está logo aqui. Ela olhou para ele em choque. Eu não posso ir para a Flórida com você. Eu acabei de te conhecer. E a Blas? O que tem ela? Você está com ela. E daí? Ele manteve o rosto neutro. Isso é muito estranho. Ela balançou a cabeça e levantou. Acho que vou ver como a Blas está indo. Marcos alcançou uma bola de fogo em seu bolso. Você sabe que eu estava brincando, certo? Na verdade, ele não estava. Ele disse isso pelo mesmo motivo que tinha jogado a bola nela. Para ver o quão longe ele podia levá-la. É, claro. Ok. Eu ainda estou indo falar com ela. Marcos a observou saindo. Por mais que ele admirasse aquele pequeno corpo explosivo, ele não tinha certeza do que fazer com ela. Ela se encaixava no papel, mas diferente de Blas,
Ela não fumava ou demonstrava qualquer interesse em farrear. E ele tinha essa sensação de que havia mais nela do que ela estava mostrando. Ele se perguntou se ela viria por dinheiro. Fazia sentido, certo? Apartamento em Nova York, casa na praia? A família devia ter dinheiro para conseguir pagar essas coisas. Mas, de novo, não tinha nenhuma chance dela se encaixar entre as pessoas com dinheiro por aqui, pelo menos não os que ele conhecia. Então qual das opções era? E por que isso importava? Porque ele não gostava de pessoas com dinheiro, ele não gostava do jeito que eles exibiam isso, e não gostava do jeito que pensavam que eram melhores que os outros só por causa disso. Uma vez, antes dele largar a escola, ele ouviu um garoto rico na sua escola falando sobre um novo barco que tinha ganho de aniversário. Não era um lixo de esquife, era um Boston Whaler de 6 metros com GPS e sonda integrados, e o garoto continuava se gabando sobre como ele iria usá-lo o verão todo e o havia deixado no deck do clube. 3 dias depois, Marcos pôs fogo no barco e o assistiu queimar por detrás da árvore de magnólia. Ele não contou para ninguém o que havia feito, é claro. Conte para uma pessoa, e você pode estar confessando para a polícia. Ted e Lance eram casos a se pensar, os ponha atrás das grades e eles vão falar assim que a porta fechar. Que era o motivo dele insistir que eles fizessem todo o trabalho sujo esses dias. O melhor jeito de impedi-los de falar era tendo certeza de que eram ainda mais culpados do que ele era. Hoje em dia, eram eles que roubavam a bebida. Eles que espancavam o cara careca inconsciente no aeroporto antes de roubar sua carteira. Eles que pintavam suásticas na sinagoga. Ele não necessariamente confiava neles, nem ao menos gostava deles, mas eles sempre concordavam com seus planos. Eles serviam para um propósito. Atrás dele, Ted e Lance continuavam a agir como os idiotas que eram, e sem Ronnie por perto, Marcos estava impaciente. Ele não pretendia ficar sentado aqui a noite toda, fazendo nada. Depois que Blas voltasse, depois dele comer as batatas fritas, ele imaginou que iriam perambular por aí. Ver o que acontecia. Nunca se sabe o que pode acontecer num lugar desse, numa noite dessa, numa multidão dessa. Uma coisa ele tinha certeza, depois do show, ele sempre precisava de algo mais. O que quer que isso significasse. Espiando pelos estandes de comida, ele viu Blas pagando pelas batatas fritas, Ronnie logo atrás dela. Ele olhou para Ronnie, de novo desejando que ela olhasse em direção a ele, e eventualmente, ela olhou. Nada demais, apenas uma rápida espiada, mas era o suficiente para fazê-lo se perguntar novamente como. Ela era na cama. Provavelmente selvagem, ele pensou. A maioria delas era, com um certo tipo de encorajamento. Capítulo 5 – Will. Não importava o que ele estava fazendo, Will sempre podia sentir o peso do segredo que o colocava para baixo. Superficialmente, tudo parecia normal. Nos últimos 6 meses, ele tinha ido para suas aulas, jogou basquete, participou da formatura, graduou-se numa escola elevada, College Bound 8. Não tinha sido tudo perfeito, é claro. 6 semanas atrás, ele havia terminado com Ashley, mas não tinha nada a ver com o que tinha acontecido naquela noite. A noite que ele nunca poderia esquecer. Na maioria das vezes, ele foi capaz de manter a memória bloqueada, mas de vez em quando, estranhamente, tudo isso voltou para ele com força visceral. As imagens nunca mudaram ou desapareceram, as imagens nunca ficaram borradas nas bordas. Como se vê-lo com os olhos de outra pessoa, veria a si mesmo correndo até a praia e pegando a Scott enquanto olhava fixamente para o fogo ardente. Que diabos você fez? Lembrou-se de gritar. Não é minha culpa. Scott gritou de volta. Foi só então, entretanto, que perceberam que não estavam sozinhos. À distância, perceberam Marcos, Blas, Teddy e Lance, vendo-os, e ele sabia que eles tinham visto o que aconteceu. Eles sabiam. Assim que Will pegou o seu telefone, Scott o deteve. Não chama a polícia. Eu lhe disse que foi um acidente. Sua expressão era suplicante. Vamos, cara. Você me deve.
Teve extensa cobertura de notícias nos primeiros pares de dias, e Will tinha assistido os noticiários e leu os jornais, com o estômago dando nós. Foi um ato para disfarçar um incêndio acidental. Talvez ele poderia ter feito isso. Mas alguém tinha sido ferido naquela noite, e ele sentiu um impulso doentio de culpa quando dirigia pelo local. Não importou que a igreja estava sendo reconstruída, ou que o pastor já havia sido liberado do hospital há muito tempo. O que importava era que ele sabia o que tinha acontecido e não tinha feito nada sobre isso. Você me deve. Mas essas foram as palavras que o perseguiam. Não é simplesmente porque ele e Scott tinham sido melhores amigos desde o jardim de infância, mas por outra razão mais importante. E às vezes, no meio da noite, ele ficava acordando, odiando a verdade dessas palavras e desejando uma maneira de fazer as coisas direito. Estranhamente, foi o incidente no jogo de vôlei no início do dia que desencadeou as lembranças deste tempo. Ou melhor, tinha sido a garota que colidiu com ele. Ela não estava interessada em suas desculpas, ao contrário da maioria das garotas por aqui. Ela não tentou mascarar sua raiva. Ela não chiou ou gritou, ela era autopossessa de uma forma que o atingiu instantaneamente de maneira diferente. Depois que ela foi embora, eles fecharam o set e ele tinha que admitir que perdeu uns lances que normalmente não perderia. Scott havia olhado furiosamente para ele e talvez por causa do jogo de luzes. Ele parecia exatamente como na noite do incêndio quando Will pegou o seu celular para ligar para a polícia. E isso foi o necessário para reviver aquelas memórias. Ele conseguiu segurar as pontas até eles ganharem o jogo, mas depois que o jogo acabou, ele precisava de um tempo sozinho. Então ele vagou pelas barraquinhas e parou em uma das barraquinhas com preço absurdo e jogos impossíveis de ganhar. Ele estava se preparando para jogar uma das bolas muito cheias de basquete no ar um pouco alto demais quando ouviu uma voz atrás dele. Aí está você, Ashley disse. Você estava evitando a gente. Sim, ele pensou. Na verdade, ele estava. Não, ele respondeu. Eu não acerto uma bola desde que a temporada acabou, e eu queria ver o quão enferrujado estou. Ashley sorriu. Sua blusa tomara que caia branca, sandálias e balançantes brincos realçavam ao máximo seus olhos azuis e cabelos loiros. Ela mudou de roupa depois do último jogo do campeonato. Típico, ela era a única garota que ele conhecia que carregava um visual completo para trocar como se fosse uma regra, mesmo quando ela estava na praia. No baile de formatura em maio, ela mudou de roupa 3 vezes, um visual para o jantar, outro para o baile e um terceiro para a pós-festa. Ela na verdade levou com ela uma mala, e depois de prender seu corsage e pousar para os fotógrafos, ele teve que carregar a mala para o carro. Sua mãe não tinha achado estranho que ela fizesse uma mala como se fosse viajar em vez de para um baile. Mas talvez isso fosse parte do problema. Uma vez Ashley o levou para se vislumbrar dentro do closet de sua mãe. A mulher devia ter centenas de diferentes pares de sapatos e milhares de diferentes peças de roupa. Um bico novo teria cabido dentro daquele closet. Não me deixe interrompê-lo. Eu odiaria que você perdesse $1. Will se virou, e depois de se concentrar no aro, jogou a bola em direção à cesta. Ela vacilou no aro e bateu no placar antes de cair dentro da cesta. Foi uma. Faltavam 2 e ele ganharia um prêmio. Quando a bola rolou para trás, o dono da barraquinha olhou de relance para Ashley. Ashley, por sua vez, pareceu nem notar a presença do dele. Quando a bola rolou pela rede de volta para Will, ele a pegou de novo e olhou para o dono da barraquinha. Alguém já ganhou hoje. Claro. Muitos ganhadores hoje. Ele continuava a encarar Ashley enquanto respondia. Nenhuma surpresa. Todo mundo sempre notava Ashley. Ela era como um brilhante letreiro de neon para qualquer um com um pouco de testosterona. Ashley deu um passo para frente, dando uma pirueta, e se apoiando contra a barraquinha. Ela sorriu para Will de novo. Ashley nunca tinha sido sutil. Depois de ser coroada a rainha do baile de boas-vindas, ela usou a tiara a noite toda.
Você jogou bem hoje, ela disse. E seu saque está ficando muito melhor. Obrigado, Will respondeu. Acho que você está quase tão bom quanto Scott. Sem chance, ele disse. Scott jogava vôlei desde os 6 anos, Will só começou a jogar depois do primeiro ano do colegial. Eu sou rápido e posso pular, mas eu não tenho as jogadas completas que Scott tem. Só estou dizendo o que vi. Se focando no aro, Will soltou o ar, tentando relaxar antes de jogar a bola. Era a mesma coisa que seu treinador sempre o dizia para fazer na linha do lance livre, não que isso parecesse melhorar suas chances. Dessa vez, porém, a bola se moveu com um chiado pela rede. 2 de 2. O que você vai fazer com o bichinho de pelúcia que ganhar? Ela perguntou. Eu não sei. Você o quer? Só se você quiser me dar. Ele sabia que ela queria que ele o oferecesse em vez dela ter que pedir para ele. Depois de 2 anos juntos, havia poucas coisas que ele não sabia sobre ela. Will pegou a bola, soltando o ar de novo e jogando sua última bola. Porém, essa ele jogou muito forte e ela caiu para fora do aro. Essa foi perto, o dono da barraquinha disse. Você devia tentar de novo. Eu sei quando sou derrubado. Vou-te dizer o seguinte. Eu desconto $1. $2 por 3 lances. Está tudo bem. $2 e eu deixo os dois jogarem 3 vezes. Ele segurou a bola, a oferecendo para Ashley. Eu adoraria ver você tentando. Ashley encarou a bola, deixando bem óbvio que ela nem ponderou tal ideia. Que ela provavelmente não tinha. Acho que não, Will disse. Mas obrigada pela oferta. Ele se virou para Ashley. Você sabe se Scott ainda está por aí? Ele está na mesa com Cassie. Ou pelo menos era onde eles estavam quando eu vim encontrar você. Acho que ele gosta dela. Will se dirigiu em direção à mesa, Ashley ao seu lado. Então nós estávamos conversando, Ashley disse, soando quase como casual. E Scott e Cassie acham que talvez seja divertido se formos para minha casa. Meus pais estão em Raleigh para algum evento com o governador, então nós teríamos a casa toda só para a gente. Will sabia que isso ia acontecer. Acho que não, ele disse. Por que não? Não é como se alguma coisa excitante acontecesse por aqui. Eu só acho que não é uma boa ideia. É porque nós terminamos. Não é como se eu quisesse que nos voltássemos. Que foi esse o motivo de você ter ido ao torneio, ele pensou. E ter se arrumado hoje à noite. E vir me encontrar. E sugerido de irmos para sua casa, desde que seus pais não estão lá. Mas ele não disse essas coisas. Ele não estava com humor para discutir, nem queria fazer as coisas mais difíceis do que já eram. Ela não era uma má pessoa, só não era para ele. Eu tenho que estar cedo no trabalho amanhã de manhã, e eu passei o dia todo jogando vôlei no sol, ele disse, em vez disso. Eu só quero ir dormir. Ela segurou o braço dele, o fazendo parar. Porque você não atende as minhas ligações? Ele não disse nada. Não havia nada que ele pudesse dizer. Eu quero saber o que fiz de errado, ela exigiu. Você não fez nada errado. Então é isso? Quando ele não respondeu, ela deu um suplicante sorriso. Só venha até minha casa e conversaremos sobre isso, ok? Ele sabia que ela merecia uma resposta. O único problema era que era uma resposta que ela não queria ouvir. Como eu disse, só estou cansado. Você está cansado, Scott disse num tom de voz alto. Você disse para ela que você está cansado e queria ir dormir? Algo assim. Você está louco. Scott o encarou do outro lado da mesa. Cassie e Ashley tinham ido para o pier conversar, sem dúvida dissecando tudo que Will disse para Ashley, adicionando um desnecessário drama à situação que provavelmente deveria ser mantida em particular. Com Ashley, porém, sempre havia drama. Ele teve a súbita sensação de que o verão iria ser longo. Eu estou cansado, Will disse. Você não está.
Talvez você não ouviu o que ela estava sugerindo. Eu e Cassie, você e Ashley? Casa dos pais delas na praia. Ela mencionou isso. E ainda estamos aqui porque... Eu já te disse. Scott balançou a cabeça. Não o veja, foi aí que você me perdeu. Você usa a desculpa estou cansado quando seus pais querem que você lave o carro, ou quando eles te mandam acordar para ir à igreja. Não quando se trata de uma oportunidade como essa. Will não disse nada. Apesar de Scott ser um ano mais novo, ele vai para o terceiro ano na Lana High School no outono. Ele frequentemente agia como se fosse o irmão mais velho e mais esperto de Will. Exceto naquela noite na igreja. Está vendo o cara ali na barraquinha de basquete? Agora eu entendo. Ele fica em pé ali o dia todo tentando fazer as pessoas jogarem para ele ganhar um pouco de dinheiro e comprar cerveja e alguns cigarros no fim do turno. Simples. Sem complicações. Não meu tipo de vida, mas uma que eu entendo. Mas você, eu não entendo. Quer dizer, você viu Ashley hoje? Ela está linda. Ela parece aquela garota da Machine. E... meu ponto é, ela é gostosa. Eu sei. Estivemos juntos por uns 2 anos, se lembra? E eu não estou dizendo que você tem que voltar com ela. Tudo que estou sugerindo é de nós 4 irmos para a casa dela, nos divertimos um pouco, e ver o que acontece. Scott se inclinou para trás em sua cadeira. E por sinal? Eu ainda não entendo o porquê de você ter terminado com ela, em primeiro lugar. É óbvio que ela ainda está afim de você, e vocês dois sempre pareceram perfeitos juntos. Will sacudiu a cabeça. Não éramos perfeitos juntos. Você disse isso antes, mas o que isso significa? Ela é, tipo, psicopata ou alguma coisa assim quando vocês dois estão sozinhos. O que aconteceu? Você a encontrou em pé ao seu lado com uma faca de açougueiro, ou ela levou para a lua quando vocês foram à praia? Não, nada assim. Só não deu certo, isso é tudo. Só não deu certo, Scott repetiu. Você pode ao menos ouvir a si mesmo. Quando Will não demonstrou nenhum sinal de compaixão, Scott se inclinou sobre a mesa. Vamos, cara. Faça isso por mim, então. Viva um pouco. Estamos em férias de verão. Escolha um para o time. Agora você soa desesperado. Eu estou desesperado. Ao menos que você concorde de ir com Ashley hoje, Cassie não vai comigo. E nós estamos falando sobre a garota que está pronta para o romance de Stone 10. Ela quer Free Willy 11. Eu sinto muito. Mas não posso te ajudar. Ótimo. Destrua a minha vida. Quem liga, certo? Você vai sobreviver. Ele pausou. Você está com fome? Um pouco, Scott resmungou. Venha. Vamos arrumar alguns cheeseburgers. Will se levantou da mesa, mas Scott continuou sentado. Você precisa praticar seu levantamento, ele disse, se referindo aos jogos de vôlei mais cedo. Você estava mandando a bola para todos os lados. Eu fiz tudo o que podia para nos manter nos jogos. Ashley me disse que eu estava tão bom quanto você. Scott bufou e se levantou da mesa. Ela não sabe do que estava falando. Após ficarem na fila da comida, Will e Scott andaram até o estande de condimentos, onde Scott ensopou seu hambúrguer com ketchup. Ele apertou os lados enquanto Scott colocava o pão de volta. Isso é nojento, Will comentou. Então veja isso. Tem esse cara chamado Ray Kroc e ele começou uma empresa chamada McDonald's. Já ouviu falar dela? Enfim, em seu hambúrguer original, em suas diversas formas do original hambúrguer americano, você imagina, ele insistiu em adicionar ketchup. Que eu devo lhe dizer o quanto isso é importante para o gosto em geral. Continuo falando. Você está tão fascinante. Estou indo pegar alguma coisa para beber. Poderia-me trazer uma garrafa d'água?
Enquanto Will se distanciava, algo branco passou por ele, em direção ao Scott. Scott também viu, e instintamente saiu do caminho, derrubando seu cheeseburger no processo. O que diabos você pensa que está fazendo? Scott exigiu, girando o corpo. No chão estava uma caixa com batatas fritas. Atrás dele, Ted e Lance tinham as mãos em seus bolsos. Marcos em pé entre eles, fracassando ao tentar parecer inocente. Eu não sei do que você está falando, Marcos respondeu. Disso. Scott rosnou, chutando a caixa de volta para eles. Foi o tom, Will mais tarde pensou, que fez todos em volta deles ficarem tensos. Will sentiu o cabelo em sua nuca formigar com o evidente, quase físico deslocamento do ar e espaço, um tremor que prometia violência. Violência que Marcos obviamente queria. Como se ele estivesse mordendo a isca. Will viu um pai segurar seu filho e se afastar, enquanto Ashley e Cassie, no pier, congelaram. De lado, Will reconheceu Galadriel, que chamava. Ultimamente assim mesma de Blase, circulando por perto. Scott os encarou, sua mandíbula trincada. Sabe, estou ficando cansado de você. O que você vai fazer? Marcos deu um falso sorriso. Soltar um foguete de artifício em mim. Isso foi o necessário. Enquanto Scott deu um súbito passo para frente, Will abriu freneticamente seu caminho entre a multidão, tentando alcançar seu amigo a tempo. Marcos não se moveu. Nada bom. Will sabia que ele e seus amigos eram capazes de qualquer coisa, e o pior de tudo, eles sabiam o que Scott havia feito. Mas Scott, em fúria, não pareceu se importar. Enquanto Will se agitava para frente, Ted e Lance se espalharam, atraindo Scott para o meio deles. Ele tentou diminuir a distância, mas Scott se movia muito rápido, e de repente tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. Marcos deu um meio passo para trás enquanto Ted chutou um banco, forçando Scott a sair do caminho. Ele esbarrou em uma mesa, a derrubando no chão. Scott recuperou seu equilíbrio e fechou suas mãos em punhos. Lance se aproximou pelo lado. Enquanto Will abria caminho à sua frente, ganhando velocidade, ele vagamente ouviu os gemidos de uma criança. Se livrando da multidão, ele se virou para Lance quando do nada uma garota se aproximou da briga. Apenas parem, a garota gritou, abrindo os braços. Parem com isso. Todos vocês. Sua voz era surpreendentemente forte e autoritária, o suficiente para fazer Will parar. Todo mundo congelou, e no repentino silêncio, os choros da criança pareceram estridentes. A garota girou, olhando furiosamente para cada participante da briga, e assim que Will viu a mecha roxa em seu cabelo, ele percebeu exatamente onde ele a tinha visto antes. Só que agora ela estava vestindo uma blusa enorme com um peixe na frente. A briga acabou. Não vai ter briga. Você não viu que esse menino está machucado? Os desafiando a contradizê-la, ela se afastou de Scott e Marcos e se inclinou para o menino chorando, que havia sido derrubado no meio da confusão. Ele tinha 3 ou 4 anos, e sua blusa era cor de abóbora. Quando a garota falou com ele, sua voz era suave, seu sorriso tranquilizador. Você está bem, querido? Onde está sua mãe? Vamos encontrá-la, ok? O menino parece momentaneamente focado na blusa dela. Esse é o Nemo, ela disse. Ele também se perdeu. Você gosta do Nemo? Do lado, uma apavorada mulher segurando um bebê abria caminho entre a multidão, esquecendo a tensão no ar. Jason? Onde está você? Você viu um menino? Cabelos loiros, blusa abóbora. Alívio passou pelo seu rosto assim que o avistou. Ela ajeitou o bebê em seu quadril enquanto corria para o lado do menino. Você não pode correr assim, Jason, ela gritou. Você me assustou. Você está bem? Nemo, ele disse, apontando para a garota. A mãe se virou, notando a garota pela primeira vez. Obrigada, ele simplesmente sumiu quando eu estava trocando a fralda do bebê e está tudo bem, a garota disse, sacudindo a cabeça.
Ele está bem. Will observou a mãe levar seus filhos embora, então se voltou para a garota, notando o modo que ela sorria enquanto o menino se afastava. Entretanto, uma vez que eles se afastaram o suficiente, a garota pareceu de repente perceber que todos olhavam para ela. Ela cruzou seus braços, autoconsciente quando a multidão começou a se dispersar por causa do policial que se aproximava rapidamente. Marcos murmurou depressa alguma coisa para Scott antes de se misturar na multidão. Ted e Lance fizeram o mesmo. Blas se virou para segui-los e, surpreendendo Will, a garota com a mecha roxa alcançou seu braço. Espera. Onde vocês estão indo? Ela gritou. Blas libertou seu braço, andando para trás. Bowerspan. Aonde é isso? Só diz à praia. Você vai encontrar. Blas se virou e correu atrás de Marcos. A garota pareceu não ter certeza do que fazer. Até que a tensão, tão abundante há apenas alguns minutos, foi se dispersando tão rápido quanto apareceu. Scott ajeitou a mesa e se aproximou de Will assim que a garota foi abordada por um homem que ele presumiu ser seu pai. Aí está você. Ele gritou com uma mistura de alívio e exasperação. Estivemos procurando por você. Está pronta para ir? A garota, que estava observando Blas, estava obviamente triste por vê-lo. Não, ela simplesmente disse. Com isso, ela caminhou pela multidão, se dirigindo à praia. Um menino acompanhava o pai. Acho que ela não está com fome, o menino disse. O homem colocou sua mão no ombro do menino, observando enquanto ela descia os degraus até a praia sem olhar para trás. Acho que não, ele disse. Você pode acreditar nisso. Scott se enfureceu, tirando a atenção de Will da cena que ele estava observando tão de perto. Scott ainda estava agitado, a adrenalina em alta. Eu estava para encurralar aquele maluco. Ele respondeu. Ele sacudiu a cabeça. Não tenho certeza de que Ted e Lance teriam deixado. Eles não teriam feito nada. Aqueles caras são só figuração. Will não tinha certeza disso, mas não disse anda. Scott respirou fundo. Se controla. O policial está vindo. O policial se aproximou deles lentamente, tentando obviamente medir a situação. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. Nada, policial, Scott respondeu, parecendo sério. Ouvi que estava tendo uma briga. Não, senhor. O policial esperou por mais, sua expressão cética. Nem Scott ou Will disseram mais nada. Até então, a área estava cheia de pessoas cuidando de suas coisas. O policial inspecionou a cena, tendo certeza que não deixava nada passar. Então de repente ficou de queixo caído com o reconhecimento de alguém parado. Atrás de Will. Steve, é você, ele gritou. Will observou enquanto ele caminhava em direção ao pai da garota. Ashley e Cassie se aproximaram deles hesitantes. O rosto de Cassie ruborizado. Você está bem? Perguntou indecisa. Estou bem, Scott respondeu. Aqueles caras são loucos. O que aconteceu? Não vi como começou. Ele jogou alguma coisa em mim, e eu não ia deixar isso assim. Estou cansado do modo que aquele cara age. Ele pensa que todo mundo tem medo dele e por isso pode fazer o que quiser, mas da próxima vez que ele tentar alguma coisa, não vai ser bonito. Will se desligou dele. Scott sempre falou muito, ele fazia a mesma coisa durante as partidas de vôlei. E Will aprendeu há um tempo a ignorá-lo. Ele se virou, prestando atenção no policial conversando com o pai da garota, se perguntando por que a garota tinha se empenhado tanto para escapar de seu pai. E por que ela estava saindo com Marcos. Ela não era como eles, e ele de alguma forma duvidou que ela soubesse onde estava se metendo. Enquanto Scott continuava falando, garantindo Cassie que conseguiria facilmente ter lidado com os três, Will se viu tentando ouvir a conversa do policial com o pai da garota. Oh, ei, Pete, o pai disse. Como vai? Como sempre, o policial respondeu.
fazendo o meu melhor para manter as coisas sob controle por aqui. Como a janela está indo? Lenta. Foi o que me disse da última vez que perguntei. É, mas agora eu tenho uma arma secreta. Esse é meu filho, Jonah. Ele será meu assistente esse verão. É bom para você, garotinho. Sua filha supostamente não viria também. Ela está aqui, o pai disse. É, mas ela foi embora de novo, o menino adicionou. Ela está bem irritada. Com o papai. Sinto muito ouvir isso. Will observou o pai apontar em direção à praia. Você tem alguma ideia para onde eles podem estar indo? O policial cerrou os olhos enquanto mapeava a linha da água. Pode ser qualquer lugar. Mas alguns desses garotos não são coisa boa. Especialmente Marcos. Confia em mim, você não há quer em companhia dele. Scott ainda se gabava para Cassie e Ashley. O bloqueando, Will de repente sentiu a urgência de chamar o policial. Ele sabia que não cabia a ele dizer nada. Ele não conhecia a garota, não sabia por que ela o atacou, em primeiro lugar. Talvez ela tivesse um bom motivo. Mas enquanto ele via a preocupação no rosto de seu pai, ele se lembrou da paciência e da bondade quando ela resgatou o menino, e as palavras saíram antes que pudesse se impedir. Ela foi para o Bowers Point e ele anunciou. Scott parou de falar no meio da frase, e Ashley se virou para ele franzindo as sobrancelhas. Os outros três o estudaram duvidosos. Sua filha, certo? Quando o pai acenou levemente, ele continuou. Ela está indo para o Bowers Point. O policial continuou encarando, então se virou para o pai. Quando eu terminar por aqui, eu vou falar com ela e ver se a convenço a voltar para casa, ok? Você não precisa fazer isso, Pete. O policial continuou estudando o grupo à distância. Eu acho que nesse caso, é melhor eu ir. Inexplicavelmente, Will sentiu uma estranha onda de alívio. Isso deve ter estado na cara, porque quando ele se voltou para seus amigos, todos estavam o encarando. O que diabos foi isso? Scott exigiu. Will não respondeu. Ele não podia, porque ele realmente não entendeu a si mesmo. Capítulo 6, Ronnie. Em circunstâncias normais, provavelmente Ronnie teria apreciado uma noite como esta. Em Nova York, as luzes da cidade tornaram impossível de ver muitas estrelas, mas aqui, foi justamente o oposto. Mesmo com a camada de névoa marinha, ela podia distinguir claramente a Via Láctea, e diretamente para o sul, Vênus brilhava intensamente. As ondas caíam e rolavam ritmicamente ao longo da praia, e no horizonte, podia ver a luz tênue de uma meia dúzia de barcos de camarão. Mas as circunstâncias não eram normais. Como ela estava na varanda, ela olhou para o oficial, inacreditavelmente pálida. Não, muda isso. Ela não estava apenas pálida. Ela estava fervendo. O que tinha que acontecer era assim, super protetora, assim por cima, ela ainda poderia processá-lo mal. Seu primeiro pensamento foi simplesmente pedir carona até a rodoviária e comprar uma passagem de volta para Nova York. Ela não contaria para seu pai ou sua mãe, ela chamaria Kayla. Uma vez estando lá, ela iria descobrir o que fazer em seguida. Não importa o que ela decidiu, não poderia ser pior que isso. Mas isso não foi possível. Não com o oficial Pete aqui. Ele ficou atrás dela agora, certificando-se que ela entrou. Ela ainda não conseguia acreditar. Como poderia o pai dela, próprio pai dela de corpo e sangue, fazer algo assim? Ela era quase uma adulta, ela não estava fazendo nada de errado, e não era mais à noite. Qual era o problema? Porque ele tem que transformar isso em algo muito maior do que era. Ah, claro, na primeira o oficial Pete tinha feito o som similar ao que tinha sido com o ordinário, Run of the Mill, que denota a liberdade para vaguear em torno, ordem para desocupar o seu lugar no Bowers Point. Algo que não surpreendeu os outros, mas então ele virou-se para ela. Especificamente zeraram. Estou levando você para casa, ele disse, fazendo som como se ela tivesse
8 anos. Não, obrigada, ela respondeu. Então terei que prendê-la por acusações de vadiagem, e seu pai leva você para casa. É claro que seu pai havia pedido para trazê-la para casa, e houve um instante em que ela ficou congelada em mortificação. Claro, ela teve problemas com sua mãe, e sim, ela tinha estourado o seu toque de recolher de vez em quando. Mas nunca, nem sequer uma vez, sua mãe mandou a polícia atrás dela. Na varanda, o oficial intrometeu em seus pensamentos. Vá em frente, ele alertou, tornando bastante claro que se ela não abrir a porta, ele mesmo faria. De dentro, ela podia ouvir sons suaves do piano, e ela reconheceu a sonata de Edvard Grieg, sonata em mi menor. Ela respirou fundo antes de abrir a porta, e fechou atrás dela. Seu pai parou de tocar e olhou para cima como ela olhou para ele. Você mandou a polícia ir atrás de mim. Seu pai não disse nada, mas seu silêncio era suficiente. Por que você faria algo assim? Ela perguntou. Como você poderia fazer? Algo assim? Ele não disse nada. O que é isso? Você não quer que eu me divirta? Você não confia em mim? Você não sabe que eu não quero ficar aqui. Seu pai cruzou as mãos em seu colo. Eu sei que você não quer estar aqui. Ela deu um passo para frente, ainda gritando. Então, você decidiu que quer arruinar minha vida também. Quem é Marcos? Quem se importa? Ela gritou. Isso não é o ponto. Você não vai monitorar cada pessoa que eu sempre conversar, então nem tente. Eu não estou tentando. Eu odeio estar aqui. Você não conseguiu isso? Eu te odeio também. Mas seu pai não disse nada, como de costume. Ela odiava esse tipo de fraqueza. Furiosa, ela atravessou a sala para a alcova 12, ela pegou a foto dela tocando piano, com seu pai ao seu lado no banco, e atirou-a através da sala. Embora ele se encolheu ao som de vidro quebrando, ele permaneceu quieto. O que? Nada a dizer. Ele limpou a garganta. Seu quarto é a primeira porta à direita. Ela não queria nem engrandecer seu comentário com uma resposta, então ela invadiu o corredor, determinada a não ter mais nada a ver com ele. Boa noite, querida, ele gritou. Eu te amo. Houve um momento, apenas um momento, quando ela se encolheu por causa do que disse a ele, mas seu arrependimento desapareceu tão rapidamente como tinha chegado. Era como se ele não tivesse sequer percebido que ela tinha ficado com raiva. Ela ouviu ele começar a tocar piano de novo, pegando exatamente de onde ele parou. No quarto, não difícil de encontrar, considerando que há apenas 3 portas fora do corredor, uma para o banheiro e outra para o quarto de seu pai, a Ronnie ligou a luz. Com um suspiro frustrado, ela tirou a camisa ridícula do Nemo que quase esquecia que estava usando. Tinha sido o pior dia de sua vida. Ela sabia que estava sendo melodramática sobre a coisa toda. Ela não era estúpida. Ainda assim, não havia sido tão importante. Sobre a única coisa boa de sair por todo o dia foi as reuniões de Blase, que deu esperança de que ela teria pelo menos uma pessoa para passar mais tempo neste verão. Supondo, é claro, que Blase ainda queira passar um tempo com ela. Depois da pequena façanha do papai, mesmo estando incerta. Blase e o restante deles provavelmente ainda falariam sobre isso. Provavelmente irão rir sobre isso. Era o tipo de coisa que Kayla guardaria por anos. A coisa toda deixou ela com dor no estômago. Ela jogou a camisa do Nemo no canto, se ela nunca viu isso de novo, seria muito cedo, e começou a tirar sua camisa de concerto.